E hoje nas sugestões de verão do P24 trago Carlos Cipriano, jornalista com muitos anos de trabalho a olhar para a ferrovia. É também um dos membros do podcast sobre Carris. Lá estou eu, Carlos Cipriano e o Diogo Ferreira Nunes. Vale muito a pena espreitar se tiver interesse em comboios. Mas hoje, nas sugestões de verão do P24, vamos falar de comboios, porque Carlos Cipriano, há viagens que temos de fazer nem que seja uma vez na vida. E em Portugal há algumas que temos mesmo de fazer. Qual é que é assim a mais obrigatória de todas elas? É uma pergunta muito fácil, Ruben. É uma viagem de comboio na linha do Douro. Que eu diria que, mesmo a nível internacional, é das linhas mais bonitas do mundo. E, portanto, eu diria que é imperdoável para os portugueses não fazerem, em dado momento da sua vida, uma viagem nesta linha. Coisas práticas. Onde é que vai esta linha do Douro? Onde é que podemos apanhar o comboio? Que comboio é que apanhamos? Essas Muito coisas. bem. A linha do Douro começa em Porto São Bento e vai até ao Pocinho. No entanto, só circula ao longo do rio, eu diria, em 2/3 do seu percurso. Portanto, ali a seguir a Marco de Canaveses, a partir do Juncal, é que de facto desce para o rio e a partir daí, de facto, eu diria que o rio quase que beija os Carris. Portanto, está sempre permanentemente ao lado do rio e é uma viagem absolutamente fantástica. Há uma primeira parte em que a paisagem é mais humanizada, é mais verde, eu diria que até à Régua, até ao Tua, e depois, à medida que entramos no interior do país, em direção à Espanha, a paisagem torna-se mais árida, mais deserta, xistosa, granítica. Era interessante levar um livro do Miguel Torga no braço, por exemplo, e até chegar ao Pocinho, que, enfim, a linha termina ali sem honra nem glória. Antigamente ia até Barca d'Alva e continuava para a Espanha até Salamanca. Fala-se neste momento que poderá vir reabrir até Barca d'Alva. Seria melhor ainda, porque de facto é um deslumbre e ninguém se cansa de fazer essa viagem. Acresce que, ainda por cima, a CP foi sensível, de facto, finalmente, ao fim de muitas décadas, à questão da procura de passageiros nessa linha por motivos turísticos e, portanto, o material circulante que ali está em exploração são, em grande parte, carruagens em que se pode abrir as janelas e as pessoas podem melhor desfrutar da paisagem. Podem estar com o telemóvel a fotografar, podem pôr a cabeça de fora, podem ver melhor a paisagem, sentir o vento na face, em vez de irem, digamos, encaixotados em carruagens que têm ar-condicionado, que até podem ser muito confortáveis, mas depois as pessoas estão com o nariz e com a testa encostados ao vidro para melhor verem a paisagem. Mas, de facto, o que é bom na linha do Douro também é este casamento perfeito entre, por um lado, uma paisagem belíssima e, ao mesmo tempo, poder andar num comboio, que até nem são muito rápidos, e se pode abrir a janela para poder melhor ver a paisagem. Já agora, para que não restem dúvidas, quem quiser andar neste tipo de comboios em que se pode abrir a janela e tudo mais, se estiver, por exemplo, no Porto, é apanhar um comboio interregional com destino ao Pocinho. Vale muito a pena fazer a linha até ao fim e é uma linha que, se tivermos pouco tempo, na melhor das hipóteses, faz-se bem ir e voltar no mesmo dia. Senão também se pode ficar em algum dos sítios do Douro, e tu conheces muitos, Carlos. Alguma recomendação especial? E era essa a sugestão, ou seja, para quem achar que um dia inteiro de comboio é muito, nesse caso a viagem, e para quem não é do Norte, porque para quem é de Lisboa ou do centro do país e quer passar uns dias no Norte e leva o carro consigo, a minha recomendação é que vá, por exemplo, até à Régua, pode basear-se aí, e depois 2 dias não são demais para andar de comboio, porque num dia pode vir da Régua, por exemplo, até Caldas de Aregos. É um sítio muito interessante. Há ali um táxi fluvial que, pelo preço de €1, atravessa o rio e as pessoas chegam no comboio à estação, passam para Caldas de Aregos, até podem lá pernoitar. Há ali, de facto, hotéis e pensões muito razoáveis. E é interessante para quem tem miúdos, para quem tem crianças, tudo isto tem um certo sabor à aventura. Depois pode regressar à Régua ou pode no dia seguinte fazer a viagem até ao Pocinho. Outra possibilidade é ficar no Pinhão, que também tem alguma oferta hoteleira muito interessante, para além de muitos alojamentos locais e ao longo da linha, que basta pesquisar e encontra-se muita coisa. Portanto, esta viagem na linha do Douro pode ser desdobrada em 2 dias, que não é absolutamente nada cansativo. Horários e preços do comboio estão disponíveis no site da CP, em cp.pt. Carlos, mais linhas em Portugal?
Bom, a segunda linha seria a linha da Beira Baixa. E porquê? Porque também circula ao longo de um rio, neste caso o Tejo. Recorde-se que no século XIX os nossos avós, quando construíram as primeiras linhas de caminho de ferro em Portugal, fizeram-no ao longo dos valos, no percurso dos rios, porque era de facto a forma mais fácil de construir. A linha da Beira Baixa vai de Lisboa à Guarda, pela Beira Baixa, mas de facto a parte ao longo do rio, eu diria que é a partir de Lisboa, praticamente, durante a Lesíria, não é? Até o entroncamento, mas o percurso mais bonito será de Abrantes até Vila Velha de Rodão. E aí sim também é muito bonito e é uma viagem que vale a pena fazer. Infelizmente o material circulante aí não permite que se abram as janelas e portanto há uma certa frustração porque parece que gostaríamos de melhor apreciar a paisagem porque passamos por barragens, as portas de Rodão são lindíssimas e é uma viagem que as pessoas de facto os que não são os habituês naquela linha, não é? Eu noto que as pessoas ficam deslumbradas com a paisagem ao olhar para o Tejo. Por exemplo, aquela parte cá embaixo, entre Vila Nova da Barquinha, Almorol, até Abrantes, também é extremamente bonita e é um passeio que vale a pena. Quem tem crianças, por exemplo, e quiser fazer um dia diferente durante o verão, pode fazer a viagem, por exemplo, de Lisboa a Entroncamento, visitar o Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento, que é daquelas coisas que eu também recomendo e que ninguém fica indiferente àquele museu. As crianças, desde logo, porque são crianças e todas as crianças gostam de comboios. Mas mesmo os adultos, e eu não me atrevo a dizer que não há ninguém que não goste de comboios, mas mesmo aquelas pessoas para que os comboios são uma coisa indiferente, não ficam indiferentes ao Museu do Entroncamento. Toda a gente gosta e é um dia muito bem passado. Aliás, o próprio museu tem umas carruagens-restaurante que estão lá estacionadas com mesas, cadeiras, micro-ondas, onde quem não quiser gastar dinheiro a comer fora pode levar o farnel e com as crianças, mais uma vez com sabor à aventura, poderem ali fazer a sua refeição durante a visita ao museu. E depois essa viagem poderá seguir nesse dia ou no outro até Abrantes, até Vila Velha de Rodão, ou quem quiser seguir até Castelo Branco ou até a Covilhã, porque a paisagem é igualmente bonita. Mais alguma linha no país, Carlos, que queiras destacar? A linha de Cascais pode parecer banal para quem é da Grande Lisboa, não é? Mas para quem vier de outros pontos do país é uma linha muito bonita de se fazer. E neste caso eu recomendo que quem entrar no comboio no Caixo de Dré se sente do lado esquerdo e faça a viagem até Cascais sempre do lado esquerdo do comboio para melhor desfrutar das vistas do rio e do mar. Repito, pode ser banal para quem é de Lisboa, não é para quem vem de fora. Aliás, os turistas que cá vêm adoram viajar naquela linha. Depois temos duas linhas também com uma paisagem muito interessante e que são... eu poderia recomendá-las, e digo poderia porquê? Porque talvez não seja uma experiência muito interessante em termos turísticos, que são as linhas do Algarve e a linha do Oeste. Em termos de paisagem seriam recomendáveis, mas o que é que se passa? A linha do Algarve no verão está sempre cheia, o material circulante não é muito agradável, e enfim, pode ser uma experiência gira para dar um passeio com as crianças entre um ponto ou outro, mas a oferta está ali um bocadinho degradada, talvez depois da modernização, quando a linha estiver eletrificada, seja mais razoável, mais interessante passear ali. E depois temos a linha do Oeste, que atravessa uma das zonas mais bonitas do país, precisamente o Oeste, vai de Lisboa à Figueira da Foz ou Lisboa a Coimbra, conforme quisermos considerar. Tem muitas zonas para atravessar, desde os vinhedos da zona de Torres Vedras, Dois Portos, passa pelo Bom Barral, por Óbidos, por Caldas da Rainha, São Martinho do Porto, Marinha Grande e o turismo industrial, mas infelizmente é uma linha que neste momento, para já, vai estar fechada durante o verão entre Melessas e Torres Vedras, porque está em obras. Os comboios que lá circulam são maus, são automotoras diesel, barulhentas, que cheiram a gasóleo e que não proporcionam uma viagem muito agradável, mas ainda assim tem uma vantagem, é que pelo menos não andam cheios. E, portanto, as pessoas ali podem andar perfeitamente à vontade. Aliás, na altura do confinamento, da pandemia, eu, quando andava de comboio, gostava de andar ali porque nem sequer precisava de usar máscara, porque era o único passageiro da carruagem. E, portanto, pelo menos tem essa vantagem de se poder circular aí à vontade. Carlos, outra das questões que também podemos lembrar, quem nos está a ouvir, é que pode ir para a praia de comboio e há algumas estações que estão muito próximas da praia. Que estações são essas? Ou que zonas do país são essas? Bom, é verdade que o caminho de ferro, por vezes, encosta-se muito ao mar e, portanto, há estações e apiadeiros onde é possível sair do comboio e está praticamente em frente à praia. Bom, começando pelo norte e começando por praias fluviais no Rio Minho, temos Vila Nova de Cerveira, Caminha,
que são estações onde facilmente se pode ir de comboio a uma praia fluvial. Depois, já no oceano, temos Moledo do Minho, Âncora Praia e Afife, na linha do Minho, onde é possível ir à praia de comboio. Repare-se nas vantagens de não ter que se perder tempo a estacionar. Claro que há outras desvantagens, eu sei, se formos com crianças, se formos com muita tralha, com muitos sacos, etc., não é assim tão agradável. Mas ainda assim, os miúdos gostam sempre de uma boa viagem de comboio e preferem isso do que ir no carro. Depois, agora na linha do Norte, na zona norte da linha do Norte, temos ali acesso à praia de comboio, que de facto são muito utilizados. Refiro-me, por exemplo, às praias de Francelos, Miramar, Aguda, Granja, mais a sul Espinho, são sítios muito acessíveis de comboio. Aliás, Espinho é um bom destino para se passar um fim de semana, tanto no verão como no inverno, sem ter que estar pendente do carro, porque as pessoas vão de comboio, saem na estação de Espinho e têm ali hotéis muito próximos, não têm que apanhar táxis nem nada, e de facto podem ali passar um fim de semana, no verão ou no inverno, de forma muito acessível. Depois, na linha do Oeste, temos Figueira da Foz, se bem que, de facto, o areal fica um bocado longe da estação, mas em todo o país, se calhar, a estação que fica mais próximo de uma praia, tirando aqui na linha de Cascais, é a estação de São Martinho do Porto. As pessoas saem do comboio e ficam ali a 300 metros da linha d'água. E, de facto, ali é muito fácil ir de comboio à praia. São Martinho do Porto, cuja baía no lado sul tem uma localidade chamada Salir do Porto, com um apiadeiro, e portanto é possível, isto é uma sugestão que eu faço para quem for de férias para aquela zona, um dia apanhar o comboio até Salir do Porto e depois fazer a baía a pé até São Martinho do Porto e regressar por São Martinho, ou então ir até São Martinho, fazer a baía até Salir e depois apanhar o comboio no apiadeiro de Salir. Mais para baixo. Depois temos que ir muito para o sul para encontrarmos novamente o comboio junto ao mar, e já só no Algarve. E no Algarve ainda assim a linha está um bocado afastada da costa e, portanto, só toca, digamos, o oceano, onde na Praia da Luz e na Meia Praia, junto a Lagos, e depois em Cabanas e na Fuseta A. Em todo o resto, embora fique relativamente próximo, não fica de forma a que se possa sair do comboio e ir a pé para a praia. Mas, atenção, temos praias fluviais. E aí sim, o Douro, mais uma vez. O Douro, entre centros náuticos, digamos assim, onde se pode tomar banho ou andar de canoa, e praias fluviais, eu recomendava Caldas de Aregos, Mosteiró, Rede, a própria Régua, Vargelas, Pocinho. E para terminar, na linha da Beira Baixa, é possível ir de comboio e depois dar um mergulho em Ródão, Fratel, na Barca da Amieira, em Belver ou até mesmo em Abrantes. E guardei para o fim a linha de Cascais, porque, mais uma vez, pode parecer um bocado vulgar para quem vive na Grande Lisboa, mas de facto é a linha que é servida por mais praias, e aí sim muito próximas, nomeadamente Oeiras, Carcavelos, Parede, Poça, Tamariz, Moitas, Conceição, Rainha, são nomes de praias onde facilmente se chega de comboio. E já agora também me lembrei de um outro exemplo, apesar de não ser ferrovia pesada até à praia, há a possibilidade de irmos até Sintra, apanhar o elétrico da Praia das Maçãs, e é uma viagem também muito agradável, com 2 meios de transporte muito, muito diferentes. Os horários destas ligações estão disponíveis no site da CP, a Operadora Ferroviária Nacional, e a Carlos Cipriano, foi um prazer. Vamos então viajar de comboio neste verão com as sugestões que nos deste. Como sempre, estás também no podcast sobre Carris e no Público, e foi um prazer ter-te aqui neste P24. Um abraço. Um abraço, obrigado. O Público fica no ouvido.